Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 11. A salvação não é obra humana. A salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Desta maneira, nós afirmamos, segundo a palavra de Deus, a salvação não é obra humana e ela não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação ela vem de Deus e o mérito da salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já te convido a você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ajude-nos a levar a palavra do Senhor Jesus até os confins da terra, porque assim o YouTube ele vai entender, quando você comenta, quando você compartilha, quando você curte, que o assunto é relevante. Então ajude-nos a levar a palavra do Senhor Jesus. Pois bem, o que estaremos comentando nesta lição? Sotéria, que quer dizer salvação. Logia, que é o estudo, os textos referentes, que é a estudo e a texto. E assim, soteriologia é o estudo ou a doutrina da salvação. O homem não é salvo por si mesmo. A salvação é obra de Deus. O homem não é salvo por si mesmo. Salvação é obra de Deus. E o que nós estaremos vendo aqui nesta lição? Primeiro nós estaremos vendo aqui este ponto. Nós também vamos ver sobre as crenças antigas concernente à salvação. A soteriologia é segundo o hinduísmo, budismo, jainismo, sikhismo, Hare Krishna, kardecismo. O que é cada uma desses pensamentos? Também gnósticos, galácticos. Então vamos tratar vários assuntos. Hoje em dia, o que é a salvação em várias religiões atuais? Por exemplo, o islamismo, o Alá do Alcorão é o mesmo Yahvé da Bíblia Sagrada? É um dos pontos que nós estaremos também falando. Testemunhas de Jeová, o jeovismo, o mormonismo. Então são pontos interessantíssimos concernente à salvação que nós estaremos abordando no transcorrer desta lição. Para a introdução desta lição, nós queremos focar alguns pontos. O que é o pecado? Nós já aprendemos acerca da doutrina do pecado na uma das lições anteriores, que falou sobre a armatiologia, a doutrina do pecado, a lição de número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Assim, o pecado ele causou uma separação, uma ruptura no relacionamento de Deus com a sua criatura, com aquilo que ele criou, primeiramente os anjos e depois na questão do homem. Nós também aprendemos sobre a lei de Deus, a lei de Cristo, que é a lei da graça, do Espírito e da vida, e a lei do pecado e da morte. Então, quando observamos a lei do pecado e da morte, nós vamos ver que o pecado ele mata. O pecado mata espiritualmente e fisicamente. Nem todos os seres criados por Deus são seres físicos. Por exemplo, os anjos são seres espirituais. O pecado ele mata tanto espiritual quanto fisicamente. O homem é físico, alma vivente. E também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, como vimos em Romanos 5 e 12, também Romanos 3 e 23, Romanos 6 e 23, que vai falar que o pecado, ele condena, mas a graça, o Senhor Jesus Cristo, ele é a salvação para todos nós que cremos. Vemos também que aqui no nossa perícope está em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, é muito arsenal para batalha espiritual, para argumentos e debates teológicos, tanto arminiano quanto para os calvinismo. Então nós temos bastante assunto aqui nesta lição, não estaremos abordando essa questão arminiano e calvino, arminianismo e calvinismo.
não estaremos abordando aqui nesta lição, até porque o espaço não permite. Mas eu quero já citar aqui o versículo 1 e o versículo 5 e o versículo 6, que vai da nossa perícope, Efésios 2, versículos 1, 5 e 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui está, nesses 3 versículos lidos, a base que nós falamos aqui no princípio e estaremos comentando a partir de agora. Primeiramente, o pecado, ele separa o homem de Deus e mata, tanto física quanto espiritual. Uma vez que o pecado passou a todos os homens, então todos os homens morrem em Adão. Então nós temos aí a questão da morte física. Agora quero falar da morte espiritual. Quando o homem está separado de Deus por conta do pecado, espiritualmente o homem está morto. E o morto não pode compartilhar de uma vida espiritual se ele não for ressuscitado por um Deus gracioso, bondoso e misericordioso. Aí nós vemos que a corrupção geral do gênero humano, a corrupção geral da raça humana, separou o homem de Deus. Agora a graça, ela trouxe esta vida. Quando chegamos em João, capítulo 3 e o versículo 16, vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui ele está falando, esta passagem, está falando da vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. E para ter a vida eterna, ele precisa ter a vida espiritual. A vida espiritual. Nós chegamos ainda em João capítulo 11, quando Lázaro está morto e que ele chega ali na aldeia para ressuscitá-lo, ele vai dizer ali a Marta, no capítulo 11, versículo 25 e 26, ele vai trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Ele vai dizer a Marta que ele é a ressurreição e a vida. Ele vai dizer a Marta que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Ele fala da vida espiritual, aquele que tem vida espiritual, ainda que ele venha perder a morte física, venha ser alcançado, atingido pela morte física, ele pode ressurgir, ressuscitar, reviver fisicamente, em razão da sua vida espiritual que está ativa em Deus. E nesse ponto, ele traz nesse versículo 25 e 26 do capítulo 11 do Evangelho de João, ele vai mostrar que ele é a ressurreição e a vida. E vai falar que todo aquele que vive e crê nele tem a vida eterna. E vai dizer ainda, aquele ainda que morra, ele viverá, porque Jesus é a vida. Aí chegamos também em João 14 e o versículo 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor Jesus, ele mostra mais uma vez como a vida. E esta vida está falando da vida espiritual e também ele fala da ressurreição física do homem. Quando chegamos em Atos dos Apóstolos, quando houve aquela cura miraculosa do coxo junto à Porta Formosa, Pedro então ele vai discursar e pregar acerca de Jesus Cristo. E ali vai dizer que Jesus operou aquela maravilha. E ele vai dizer àquelas pessoas que estavam com os ouvidos atentos ao que ele falava. Ele vai dizer: vós matastes o príncipe da vida. Jesus, ele apresenta Jesus como o príncipe da vida. E desta maneira nós temos esse ponto crucial, que Jesus, ele é a vida eterna, e é através dele, de Cristo Jesus, que a graça se manifesta, e quando a graça se manifesta com vida. Aí chegamos, olha só, aqui em Efésios 2, 1, 5 e 6 vai dizer:
fomos vivificados, que é o mesmo que nascidos de novo. Fomos vivificados. Olha só, versículo 6, nos ressuscitou juntamente com ele. Paulo não estava morto e havia ressuscitado fisicamente. Estando nós ainda mortos, quando o homem nasce em pecado, espiritualmente, apesar da vida física, espiritualmente o homem está morto. E Paulo vai fazer esta referência. E já no versículo 6, ele nos ressuscitou juntamente com ele. A ressurreição aqui é a ressurreição espiritual. Morto espiritual que recebeu a vida espiritual através de Cristo Jesus. Então, o que estamos vendo aqui, quando fala desta ressurreição, não é da ressurreição do corpo, a ressurreição que fala para a eternidade, por ocasião do arrebatamento. Mas esta ressurreição trazida e apontada no versículo 6, está falando da ressurreição espiritual, quando o Senhor Jesus nos comunicou a sua vida através do seu Espírito, pela sua graça. Pela graça sois salvo. Então nós recebemos pela graça de Deus a salvação. E o conhecimento de Cristo nos trouxe vida espiritual. E agora nós estamos vivos para Deus. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Desta forma, nós podemos afirmar a questão aqui da ressurreição espiritual diferente da ressurreição física. E quando o Senhor Jesus Cristo, Ele em nós, quando nós recebemos a Cristo Jesus em nós, recebemos também a vida espiritual. Já no versículo 8 da nossa perícope está escrito assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui há muitos que defendem, por exemplo, os nossos irmãos calvinistas, eles vão dizer que a salvação é a graça irresistível, que Deus, escolhe as pessoas para serem salvas. E não é isso. O Senhor não escolheu um nicho de pessoas especialíssimas para serem salvas. Não. O Senhor Jesus, ele morreu por toda a humanidade. É o que diz João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vai dizer assim: mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo não convence? Convence. Então vamos lá, o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O convencer que o homem está em pecado, que haverá justiça de Deus e que haverá juízo de Deus, não é sinônimo de aceitar o escape proposto por Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Isto é o livre-arbítrio do homem, que vai definir se ele aceita ou se não aceita. Agora, o que é verdade é que o Senhor sempre salvou o homem pela graça. E ao falarmos da graça, nós não estamos falando de uma doutrina. Isso aqui é princípio de doutrina, é doutrina pétrea. O que é uma doutrina pétrea? Aquela que é imutável, que foi desde o princípio. A graça de Deus levou Deus, quando o homem cai, ainda no Éden, a fazer com o homem uma aliança. A fazer com o homem uma aliança mesmo depois da queda. A graça de Deus. Nós temos em 4:4 de Gênesis que, no caso de Abel, ele achou graça diante de Deus ao aprestar aquele sacrifício e foi agradável para o Senhor. Então ele achou graça diante de Deus. Quando chegamos ainda em Gênesis, capítulo 6 e o versículo 8, vai falar da corrupção. No capítulo 6 fala de toda a corrupção do gênero humano. Toda a terra estava corrompida pelo pecado. Mas a Bíblia vai dizer: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. A graça de Deus veio ao encontro de Noé. Deus falou: vou destruir a terra, vou destruir todo ser vivente sobre a face da terra. Porém, a Bíblia vai dizer que Deus achou graça em Noé, e a graça de Deus alcançou a Noé, e ele foi salvo das águas do dilúvio. Vemos ainda no capítulo 12 do Gênesis, após Babel, o homem ali estava vivendo a sua vida dissoluta, descompromissada com Deus, desconectada do Deus Todo-Poderoso, mas lá em Ur dos Caldeus,
lá na Caldeia havia um homem cujo coração era agradável para Deus. E Deus achou graça ali, foi ao encontro de Abrão. E Deus chama Abrão no capítulo 12 e faz ali uma grande promessa para Abrão. Ainda nós podemos entender que a graça de Deus, ela é dada voluntariamente. A graça de Deus é manifestada diretamente de Deus para salvar o homem. E o seu significado literal é o quê? Qual o significado literal de graça? Favor imerecido. Graça é o mesmo que um favor que a pessoa não mereça, ou seja, ninguém merece a graça de Deus, mas pela graça de Deus fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. E nós podemos ver que na sequência da revelação de Deus acerca da sua graça, nós vamos chegar em Isaías no capítulo 43, versículos 24 e o versículo 25. Deus, ele vai falar, usando ali o profeta Isaías, vai dizer assim no versículo 24: não me compraste por dinheiro cana aromática, nem a gordura dos teus sacrifícios, mas me deste trabalho com os teus pecados, me cansaste com as tuas maldades. Então olha só o que Deus está dizendo, me deste trabalho com teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Mas o que diz o versículo 25? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, diz o Senhor. E dos teus pecados não me lembrarei mais, ou não me lembro mais. E Deus está anunciando aqui acerca da salvação que viria. Deus está mostrando a sua graça sendo manifesta de uma forma especial para com os filhos de Israel. Mostrando aqui, nós podemos aqui entender que Deus é quem se move para salvar o homem. Diferente de falarmos que Deus escolhe quem será e quem não será salvo. Que o Espírito Santo convence a quem quer. Olha, convencer do erro é uma coisa. E levar a pessoa a aceitar a proposta da salvação é outra coisa diferente. Por exemplo, na parábola do filho pródigo. O filho pródigo reconheceu que errou. Ele reconheceu as suas misérias, as suas maldades, lá em Lucas 15. Ele reconhece. A Bíblia vai dizer, caindo em si, o Espírito Santo convenceu ele que ele estava errado. E qual foi a atitude? Ele poderia estar convencido que estava errado e permanecer no erro. Mas ele diz, não, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ali ele vai confessar o seu pecado diante do pai, dizer que não é digno nem de ser tratado como filho. E o que acontece? Ele volta e é recebido, abraçado pelo pai, e a sua condição de filho, a sua filiação ao pai é restabelecida com veste nova, sapato novo, anel no dedo, bezerro cevado, faz aquela festa da reconciliação. Então, o que nós entendemos aqui, pelo versículo 8 do capítulo 2 de Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o Senhor, ele nos procura. Mas a decisão do livre-arbítrio é o homem. O homem é que, na final das contas, é que vai definir se aceita ou se não aceita seguir ao Senhor Jesus. Se recebe ou não recebe a proposta da salvação que está no nosso Senhor Jesus Cristo. No tópico primeiro da nossa lição, nós vamos ver a salvação sob a graça de Deus. Em outras palavras, a salvação do homem, ela acontece pela graça de Deus. Aqui o comentarista ele vai fazer um comentário dos versículos 1, 2 e 3 da nossa perícope, que nós já citamos os versículos 1 e 2, mas aqui ele vai até o versículo 3, que vai dizer o versículo 3, entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Está mostrando aqui que nós fomos vivificados, estando ainda mortos nos nossos pecados,
na nossa vã maneira de viver. Desta forma, o amor de Deus nos alcançou e nós fomos salvos ao receber a proposta de salvação que nos foi dada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, ainda no tópico primeiro, nós vamos ver aqui mortos em ofensas e pecados e a exegese do versículo 8 a 10. Então, mortos nas ofensas e pecado, porque o pecado separa o homem de Deus e o pecado mata. Ele mata fisicamente e mata espiritualmente. Mortos espiritualmente. Aí um dia, conversando com uma pessoa de confissão calvinista, ele falou, mas se estava morto, como que podia ouvir? Claro, porque o Senhor, ele fala com todos, até com os mortos. Eles obedecem à sua voz. E quando a voz de Deus ecoa, não importa se está vivo ou se esteja morto, se é salvo ou não salvo, até mesmo os demônios têm que se curvar à voz daquele que chama, que é o Deus Todo-Poderoso. E neste caso, não é o chamado para a salvação, obviamente, mas até os demônios têm que ouvir a voz de Deus e obedecer e se curvar a ela. Então, não é o fato de estar morto espiritualmente não ouvir a voz de Deus, mas nós mortos em ofensa, ouvimos a palavra da salvação, o Espírito Santo fala aos nossos corações e nós então vamos definir quando que vamos servir ao Senhor, se é que um dia vamos nos curvar à sua vontade, ao seu querer. Isso serve para todos os homens. Aí ele vai fazer aqui uma exegese dos versículos 8 até o versículo 10, para fechar aqui o tópico primeiro. O nosso comentarista, ele vai dizer assim: essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. Então aqui a palavra de Deus mostra que a salvação, ela é pela graça de Deus. A graça do Senhor nos alcançou. Ela não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. No tópico 2 da nossa lição, as soteriologias inadequadas na antiguidade. As soteriologias da antiguidade. Primeiro ponto, nós vamos ver os ensinamentos reencarnacionistas. O reencarnacionismo diz que a reencarnação ela serve para uma melhora, para que a pessoa seja aperfeiçoada através das diversas vidas, que ela vai tendo a oportunidade de melhorar. Se o mundo está indo de mal para pior, a reencarnação falhou. Obviamente, porque a reencarnação não existe. Mas aí nós temos aqueles que ensinam assim. Nós vamos ver o hinduísmo, que é uma das religiões mais antigas que existe, é o hinduísmo, e eles têm um credo politeísta, não é focado em um único Deus, mas em vários deuses e também culto aos mortos. E assim a origem do hinduísmo é do rio Hindu, né? Lá do rio Hindu, que traz esta expressão. Inclusive, eles adoram o próprio rio como se fosse um deus. Aí nós vamos ter também o budismo. O que é o budismo? Ele veio do segmento de Buda. E quem era Buda? O seu nome, Siddhartha Gautama. Ele tinha um preceito de que o homem deveria se purificar, a não violência e buscar então a meditação, e através da meditação poderia alcançar a salvação. Temos outro ainda, o jainismo. Esse jainismo ele surge no século 6 a.C., por Mahavira. Mahavira foi o seu criador, foi o seu criador que trouxe esse ensinamento. Esse movimento, jainismo, ele propaga a não violência, sobre também a meditação. Aí temos outro movimento, Sikhismo, que o seu criador foi Baba Nanak, e ele entende que através dos seus mantras, das repetições, daquele balbuciamento das suas músicas, através de músicas e cânticos,
pudesse trazer uma mensagem interior e levar o homem para a salvação. Também os Hare Krishna, que já não é tão antigo assim. Também a repetição de mantras, aquelas músicas repetitivas que a pessoa entra em transe ao recitar, né, ao propagar, ao cantar, né, ao balbuciar aqueles mantras. O kardecismo, o último, por assim dizer, ele não é tão velho assim, ele é do século XIX. Tanto é que o seu fundador foi o chamado Mestre Rivail, seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele é um francês nascido em 1804. E 3/10/1804, a data do seu nascimento. E quando ele já estava com a idade de 50 anos, ele adota então o nome de Allan Kardec, que segundo ele, esse Allan Kardec fora um ancestral da família e que ele era esta reencarnação. E ele começa então a trazer escritos psicografados, que era de quem ele recebia as mensagens psicografadas e escrevia então seus livros. Ganhou notoriedade não apenas na França e Europa, mas em todo o mundo. E hoje o kardecismo, o que preocupa no kardecismo é que é tido como ligado ao cristianismo, quando na verdade sabemos que é ligado a satanismo puro. Satanismo puro, sem meias palavras, mas falamos aqui o que deve ser dito, até porque estamos numa aula teológica, uma aula apologética. Logo, esse ensinamento, essa doutrina kardecista é uma doutrina que afronta a palavra de Deus. Inclusive, ele escreve a Gênesis, o chamado Evangelho segundo Allan Kardec, que traz ensinamentos, e há muitas pessoas que acabam pegando essas ideias nefastas, ensinamentos deturpados, para pregar a palavra do Senhor Jesus. E aí é digamos assim, uma profanação da pregação do Evangelho. Temos também os gnósticos. Os gnósticos é um outro segmento que também é combatido desde o princípio. João combateu muito forte o gnosticismo, tanto no Evangelho quanto nas suas epístolas. João, ele foi um grande combatedor dos gnósticos, porque os gnósticos, como já vimos em aulas anteriores, eles não criam na deidade de Cristo e que o Senhor Jesus era apenas um Deus e não o Filho de Deus e não uma pessoa da Trindade. Eles negam a deidade de Cristo. E por fim, os galacionistas. O que seria galacionistas? É as pessoas que procuravam viver e ter a salvação através das obras. Salvação não é através das obras. As boas obras Deus preparou para que andássemos nela. Existem as obras que nós produzimos, que é chamadas frutos espirituais. As obras que redundam em fruto espiritual, elas vão ser reconhecidas e galardoadas quando estivermos em Cristo. E outras obras é apenas como cidadãos comuns aqui nesta vida que nós devemos agir e conduzir a nossa caminhada. E para concluir a nossa lição, no tópico 3 nós vamos ver as soteriologias inadequadas de hoje. Nesta soteriologia inadequada de hoje, nós temos o islamismo. Segundo o pastor Ezequias, ele vai dizer o seguinte: Alá não ama os agressores. Alá não ama nenhum ingrato pecador. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama pecadores. Se o nosso Deus amou os pecadores e deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, mostrou o seu grande amor. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou os homens de tal maneira. Então o Deus que pregamos e cremos não é o Deus que está no Alcorão. Não é o mesmo Deus, porque esse Deus que é ensinado aqui no Alcorão não é o Deus de Israel, não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é o mesmo Deus. Por outro lado, eles ainda afirmam que a salvação é pelos seus próprios méritos. No outro ponto, nós vamos ver ainda que as testemunhas de Jeová, esta religião chamada Testemunhas de Jeová,
Nós vemos lá na Bíblia que as testemunhas do Senhor, as testemunhas de Jeová, são os filhos de Israel. E Jesus é a fiel testemunha de Jeová. A fiel testemunha é o Senhor Jesus. E nós somos chamados lá em Atos 1:8 para sermos testemunhas de Jesus Cristo. E quando os TJs, eles apresentam a sua religião, eles dizem que não existe salvação fora da sua religião. Porém, o que eles defendem? Que apenas irá para o céu apenas 144 mil. Outro ledo engano dos TJs. E vou além. Esta religião, esse segmento religioso, será a religião que vai abraçar o anticristo. Quando o anticristo se manifestar, a besta lá do Apocalipse se manifestar, os testemunhas de Jeová se levantarão para recebê-lo como o Messias. Porque o que eles vê é apenas aqui na terra. Se dizem, mas não são cristãos. Se dizem ser, mas não são cristãos. Por outro lado, nós chegamos agora na conclusão da nossa lição, o mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. Ninguém vai para o inferno, a condenação, a salvação total na questão dos mormons. Mas eles colocam um atributo. Tem algumas coisas que eles falam que não é, que é real, porque está na Bíblia, mas acrescenta que distorce tudo, que acaba torcendo tudo aquilo que fora dito. Por exemplo, ele vai dizer assim, a fé em Jesus, as regras dele, a fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, a imposição das mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith como porta-voz de Deus. E aí já coloca, digamos assim, veneno na panela. Coloca veneno no ensino. E aí é destruição e é condenação. E é heresia pura, ensinamento de homens e não de Deus. E para concluir, a salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Salvos pela fé em Cristo Jesus. Sem Jesus não há salvação. Ele nos alcançou estando nós ainda mortos. Nos vivificou, nos deu do seu Espírito e nos deu agora o chamado novo nascimento através desta ressurreição espiritual, para que pudéssemos ter vida. De quem? Do príncipe da vida, aquele que diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que diz eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a nossa vida por excelência. Recebemos essa vida de Cristo, por isso vivo estamos e estaremos vivos com Ele para todo sempre. Que Deus nos abençoe e nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.